Fala galera, hoje nós estamos voltando aqui com mais uma das nossas séries das catequeses à distância e hoje nós trataremos sobre o credo, né? E até que enfim vamos terminar esse credo que é enorme, parece que não tem fim. Hoje a gente termina, tá ok? Vamos lá, coragem. Bem, pessoal, nessa parte do credo que hoje nós iremos estudar, nós iremos ver que nós cremos, lembrando sempre que a palavra credo significa creio, ou seja, o que eu acredito. E hoje nós iremos ver que nós cremos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Então, vamos dividir primeiro direitinho. Vamos ver por que a gente crê na comunhão dos santos. Pessoal, falei para vocês, e o catequista vocês devem ter falado, que a igreja ela é como um corpo. Vocês sabem que cada um dos membros do nosso corpo, mãos, braços, pernas, eles fazem bem aos outros membros. Uma mão lava a outra mão, né, as duas mãos lavam a cabeça, né, lavam o nosso rosto, nos ajudam, né, a alongar os nossos braços. Então, cada um dos nossos membros, esses membros, eles fazem bem aos outros. A mão faz bem a cabeça faz bem a mão, né, que faz bem ao corpo, para a gente tomar banho, para a gente se lavar. E do mesmo jeito é esse corpo que é a igreja. Cada um desses membros faz bem um para o outro, entenderam? É como se fosse realmente um corpo. Por exemplo, a igreja militante, já expliquei isso 10 vezes para vocês, que é a igreja que está aqui na terra para ir para o céu, ela pode receber um favor da parte do corpo da igreja que já está lá no céu, que são os santos. Lembram que quando eu falei sobre a intercessão dos santos, expliquei para vocês que nós podemos receber favores espirituais dos nossos amigos santos que já estão no céu. Da mesma forma, a igreja que está lá padecendo no purgatório, precisando de ajuda para subir no céu, pode contar com o apoio de nós que estamos aqui ainda, né? Rezando para que Deus tenha misericórdia daquelas almas e as carregue, né, que as leve para a vida eterna, né, de uma vez por todas por sempre. Então a igreja militante, que é uma parte do corpo, faz bem para a padecente, a triunfante, que é aqueles que estão no céu, podem fazer o bem por nós. Então vocês veem que uma mão ajuda a outra, cada membro da igreja ajuda o outro, né? Somos um só membro, fala assim em São Paulo. Então vamos lá. Nesse corpo, pessoal, a cabeça desse corpo é Cristo, vimos isso na catequese passada. Deus colocou Cristo como a cabeça. A cabeça, não sei se vocês sabem, ela é o líder de todo esse nosso corpo aqui. Da cabeça vem a nossa fala, vem o nosso cantar, vem os nossos movimentos das nossas mãos. Então, no corpo que é a igreja, Jesus Cristo é o líder, é a cabeça, é ele que coordena tudo. Para onde é que vai a mão, para onde é que vai o braço. Do mesmo jeito, nesse corpo que é a igreja, é Jesus Cristo a cabeça, o líder, né? E os bens de Jesus Cristo, gente, a gente sabe que Jesus fez vários e vários bens e um deles foi morrer por nós. Né? Mas por que Jesus Cristo morreu por nós? Foi para perdoar os nossos pecados? Então a gente sabe que esse bem que ele fez por nós cai sobre todo mundo. Imagina você, se a sua mão se quebra, né? O corpo todo sente, né? Você quebra o braço, a mão sente, tem que engessar tudo. Né? Só que sua mão recebe um bem, o seu corpo todo fica feliz, né? Se sua mão está boa, está tranquila, você não sente nada, do mesmo jeito é Cristo. Né? Esse bem que Cristo conquistou para a gente, que é o perdão dos pecados, ele vai recair sobre todo o corpo da igreja. Né? Vai ser uma coisa que Jesus Cristo recebeu, né? Nos deu, que vai espalhar para todo mundo, é uma coisa boa. Né? Então esses bens de Cristo, um deles é a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados, recai sobre todo mundo. Né? Essa comunicação, pessoal, esses bens, né? Esse perdão dos pecados, ele chega a nós, ele tem que chegar até nós, porque Jesus está lá no céu. Como é que ele vai fazer descer esse perdão dos pecados? Então, para ele fazer descer de lá esse perdão dos pecados, né? E tantas outras coisas boas, ele nos deixou uma coisa que nós chamamos de sacramentos. Vocês veem aqui no quadrinho azul aqui do lado que essa comunicação é realizada, né? Essa coisa que vem lá do céu, esse perdão dos pecados, essas maravilhas que Jesus Cristo conquistou para nós, lá naquela cruz, quando ele morreu. Vem lá do céu por meio dos sacramentos. Vamos entender então o que é os sacramentos e por que nós acreditamos na remissão dos pecados. Vamos lá. Gente, os sacramentos são 7. O primeiro desses sacramentos é o batismo, que você recebeu quando era um bebezinho, ou então ainda vai receber, não sei. Né? Jesus Cristo vai falar, né, para um certo homem que lhe pergunta: Senhor, o que é que preciso para eu ter a vida eterna, para eu entrar no reino dos céus? E Jesus diz assim: olha,
Você precisa nascer de novo. E aí aquele homem se assusta, Senhor, mas eu já tenho 70 anos de idade, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Então Jesus Cristo ensina para ele, olha, você tem que nascer de novo, mas não é na barriga da sua mãe. É nascer pelo batismo. Então eu fiz esse desenho dessa escadinha para vocês verem, porque vai entender melhor o que é esse negócio de nascer de novo pelo batismo. Parece estranho. Esse primeiro homem que vocês estão vendo aí no topo da escada é um homem velho, cheio de maldades, cheio de pecados, de manias feias, coisas que desagradam a Deus. E ele desce os degrauzinhos até chegar a ser batizado. Gente, aquele homem velho, ele fica lá, ó, nas águas do batismo. Aquele espírito ruim que ele tinha nele, aquela maldade, fica lá nas águas do batismo. Lá são perdoados todos os pecados dele. E vocês veem que o homenzinho novo que subiu é uma pessoa boa agora, uma pessoa que... Vocês estão vendo que ele está do lado de Jesus? Porque agora ele vive com Cristo. Então aquele homem velho, ele morre, ele se acaba lá no batismo, né? Não é que a pessoa morra, é aquela maldade que ela tinha, ela não tem mais. Né? Quando ela renasce de verdade do batismo. E aí ela vira amigo de Jesus Cristo, tá vendo lá do lado? Então o homem velho desce, as manias feias se acabam no batismo e ressurge como um homem novo. Jesus Cristo assim nos fala, nos ensina que cada um de nós fomos batizados nele, né? São Paulo que nos ensina isso, quer dizer? E por isso que quando o padre vai batizar a criança, ele mergulha ela 3 vezes. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Para simbolizar aqueles 3 dias que Jesus passou morto, mas que depois ele ressuscitou. Então com a gente é a mesma coisa, a gente está lá cheio de pecados, cheio de mania feia, a gente morre ali nas águas do batismo, mas depois a gente ressuscita uma pessoa melhor, tá ok? Então mais ou menos assim. O outro sacramento, gente, é o sacramento da confirmação. Você vai demorar mais um pouquinho para vocês receberem. Esse é o sacramento da crisma. Gente, toda pessoa que nasce, ela precisa de força para caminhar. Você se lembra quando você era um bebê? Eu acho que não, né? Difícil se lembrar. Mas quando sua mãe, você pode perguntar para ela que quando você era um bebê, você precisava comer muitas vitaminas, né? Comer muitos alimentos ricos em nutrientes, para você poder ter força de andar. E você foi começando a dar os seus primeiros passos, depois você aprendeu a correr, a jogar futebol, a brincar de boneca, não sei. Tudo isso que você precisou ter força para fazer isso. Com o cristão que acaba de nascer lá do batismo, aquele homem velho que morreu e que está novo, ele precisa de força para aprender a caminhar. Né? Então essa força ela vem do Espírito Santo. Lembrem da catequese passada que tudo de bom que nós temos vem do Espírito Santo. Inclusive essa força para caminhar. Por isso os apóstolos, para poderem ficar fortes, né, pregar o evangelho para o mundo inteiro não é uma coisa tão fácil, né? Eles precisaram receber essa força do Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo, por meio da crisma, ou sacramento da confirmação, que nos fortifica para continuar o que nós começamos lá no batismo. O terceiro deles é o sacramento da Eucaristia, que na verdade vocês recebem antes da crisma. E é nesse sacramento que vocês estão caminhando para poder receber, né, gente? É o sacramento que a gente está se preparando na catequese para receber. Gente, como na nossa vida aqui, que a gente é ser humano, a gente precisa se alimentar. Ou vocês ficam com fome o dia todo? Não, né? Vocês precisam comer alguma coisa para lhes manterem forte. Todo dia vocês precisam comer arroz, feijão, um suco de goiaba bem forte, né? Para se sustentar. Do mesmo jeito, o nosso espírito, gente, ele precisa se alimentar constantemente. Mas qual é o alimento da nossa alma, do nosso espírito? É a Eucaristia. E a gente se lembra o que é a Eucaristia lá daquela catequese do Corpus Christi. A Eucaristia é o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que começa a fazer morada em nós quando nós comungamos e nos alimentam, nos deixam fortes, vigorosos, né? Então, por isso, todo cristão deve pelo menos uma vez por ano, mas é muito pouco, uma vez por ano, gente, receber o sacramento da Eucaristia. E um detalhe, você não pode receber a Eucaristia se você está em pecado grave, você fez uma maldade muito grave. Quais são as suas maldades? Você vai pegar lá os 10 mandamentos e vai ver. Se você desobedeceu seu pai, a sua mãe, você foi grosseiro com ele, então você não pode receber a Eucaristia. Você tem que passar por um sacramento que te perdoe daquele pecado para tu poder comungar. Porque se você tiver com pecado, não adianta comungar. Anotem isso. Se nós estivermos com pecado mortal, nós não podemos comungar. Até ir lá no padre e confessar esses pecados e receber lá do padre o sacramento da penitência, que é o próximo, que é o 4º sacramento. Na nossa vida corporal, gente, a gente fica doente, né? A gente tem que tomar remédio para ficar bom. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. A gente adoece feio por causa do pecado, viu? Adoece feio.
E quando a gente está adoecido feio por causa do pecado, a gente não pode receber a Eucaristia, gente. Né? Faz mal. Por isso que a gente tem que procurar o sacramento da penitência. Vocês estão vendo que até o Papa Francisco, ele procura esse sacramento. É o sacramento da confissão ou penitência. Você vai lá, né? Faz assim na sua cabeça aqueles pecados que você cometeu. Você vai contar esses pecados para o padre. O padre vai estar ali representando Jesus Cristo, que te perdoa. E aí o padre te perdoa os pecados, como Jesus Cristo faria com você. Mas onde é que está Jesus Cristo? Está no céu. Mas como ele subiu ao céu, ele precisou deixar outras pessoas, né, que ficassem no lugar dele perdoando os pecados. Pessoas específicas, que no caso são os nossos sacerdotes, os nossos padres, tá ok? Alguns passos. Bem, para você fazer uma boa confissão, o primeiro deles é você fazer um exame de consciência. Meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? E você, anotou tudo lá direitinho. Você tem que se arrepender depois, segundo passo, daquilo que você fez de errado. O terceiro passo é você ter um propósito, né? Você ter aquilo no seu coração. Olha, eu sei que o que eu fiz é errado, não vou mais fazer. Você tem que ter esse bom propósito de se corrigir, de se converter. Depois você tem que procurar o padre, né? Procura pelo Frei Nilton, conta os pecados para ele, né? E cumprir a penitência que ele te der. Não sei, reza 3 Pai Nossos ou pede desculpa à tua mãe pelo que você fez com ela. Isso aí mais na frente vocês vão ver bem direitinho, tá ok? O quinto sacramento, gente, é a extrema unção. Quando a pessoa já está lá perto de falecer, o padre vai lá, né? E dá ali aquele último consolo para ela. Bem, se Deus quer que ela viva mais um pouco, aquele sacramento, né? Pode ajudar aquela pessoa a viver. Mas se Deus achar que para a melhor salvação daquela alma, que está ali quase morrendo, seja conveniente que ela faleça, né? E vá para o céu, porque Deus queira lá, então, assim acontece, tá bom? Aí, na Bíblia falava, quando a pessoa está doente, você vê aí, ó, quando alguém está doente entre vós, chame os padres da igreja, né? Que eles vão lá fazer uma oração sobre aquele enfermo. Se for do agrado de Deus que a pessoa se cura, ela se cura. Se não, ela parte para a vida eterna, que não é uma coisa ruim, tá bom? Vida eterna é um lugar maravilhoso, né? Vida com Deus. O sexto e o sétimo sacramento, pessoal, são dois caminhos que vocês podem seguir. Ou você vai seguir o sacramento da ordem, que é o que eu vou explicar agora. Você seguir o sacramento da ordem é você ser um padre, certo? Poxa, tem que ter uma pessoa que ela seja dedicada única e exclusivamente a dar esses sacramentos todos aí que eu falei para as pessoas. E somente quem pode dar todos esses sacramentos é quem tem a ordem. A ordem de quem? A ordem de Jesus Cristo, né? Então o padre é o único que pode dar todos aqueles sacramentos que eu comentei aqui com vocês. Por isso eles têm que ser homens que sejam dispostos, né, para fazer chegar os sacramentos a todo mundo. Né? Por isso que às vezes vocês se perguntam por que o padre não pode ter uma esposa. Né? Porque ele tem que viver somente para todos os fiéis. Para atender os fiéis, para confessar, para dar comunhão, para, se for bispo, para dar a crisma, né, a confirmação, para casar as pessoas. Então é muito corrido, né? Ele vive só para isso. O sétimo sacramento, pessoal, é que se você não for ser padre, você pode receber o sacramento do matrimônio, né? No qual um homem e uma mulher, que fique claro, um homem e uma mulher, eles se unem a Deus, né? E Deus abençoa aquela união, né? Mas, gente, a gente tem que saber que a gente tem que ir, tudo isso tem que acontecer diante de um padre na igreja. Eu não posso pegar aqui a minha namorada, né, e dizer que estou casado e pronto, sem receber a bênção de Deus. Não pode. A gente tem que receber a bênção do sacerdote, né? Ele casa lá, eu com a minha namorada, né? E aí nós vamos ser um casal que unidos nós somos abençoados por Deus, estamos unidos a Deus. Então é um sacramento que nos ajuda a receber também o perdão dos nossos pecados, ou pelo menos se distanciar, né, desses pecados. Por isso que o marido não pode trair a esposa e a esposa não pode trair o marido, tá ok? Outra parte do credo que nós cremos é na ressurreição da carne. Gente, o Espírito Santo, vocês sabem, cansei de falar isso, é ele que santifica o nosso corpo, né? Ele que santifica, perdão, a nossa alma. Mas, pelo poder desse mesmo Espírito Santo, vocês lembram que lá na confirmação o Espírito Santo dá poder para a gente continuar a caminhada? Tudo bem. Esse mesmo Espírito Santo, ele ressuscitará os corpos também, os nossos corpos. Vocês se lembram que lá em Adão, né, o primeiro homem, o pecado entrou no mundo. Esse Adão fez a morte entrar no mundo. Quando ele comeu aquele fruto com Eva, o pecado começou a existir dali. Só que por aquele homem, o pecado entrou no mundo. Só que Deus não nos deixou no pecado, aprendemos isso na catequese passada. Ele nos deu outro homem, que é Jesus Cristo,
que nos livra do pecado. Então, por Adão, o pecado entrou no mundo e por Jesus Cristo entrou a salvação. Ou seja, a salvação é bem melhor, né, que o pecado. Então, a morte ela veio por um homem, mas a vida, a ressurreição dos mortos, aqueles que estavam na morte do pecado, veio por outro, que é Jesus Cristo. Gente, e crer na ressurreição dos mortos nos ajuda muito, né? Primeiro para afastar aquela tristeza que a gente sente quando alguém morre, né? Mas você saber que Jesus Cristo vai ressuscitar, né, aquela pessoa, né, que ela tá lá com Jesus Cristo, né, nos ajuda bastante, né? Às vezes a gente também tem medo de morrer e saber que tem uma vida depois dessa nos ajuda a ficar tranquilos, né? Saber que lá é um bom lugar, se eu me comportar bem, eu posso ter acesso. Se lembrem sempre daquilo que eu sempre falo, só entra no céu quem tem as mãos limpas e o coração puro. E terceiro, gente, porque a gente sempre quer praticar o bem. Porque se a gente sabe praticar a maldade, a gente não vai ter acesso à vida eterna. Lembra? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Então se você faz maldade, faz bobagem, tudo, poxa, não tem como você entrar no reino de Deus, né? Na vida eterna, lá no céu e ser salvo. Quarto motivo é porque nos afasta, né, da maldade. Você sabe que se você fizer o bem, o seu prêmio final dessa corrida de fazer o bem, o prêmio final é a vida eterna. E porque também nós cremos na vida eterna. Gente, essa nossa vidinha aqui que a gente tem, ela se acaba. Só que a vida em Jesus Cristo, se nós formos boas pessoas, ela não se acaba jamais. Ela continua lá no céu. Entendem? Vejam como é maravilhoso. Imaginem só se a gente morresse aqui e pronto. Nossa, seria terrível. Mas imaginem vocês que Deus nos dá a oportunidade de, depois dessa vida, ter outra lá no céu. Só que melhor ainda. Infinitamente melhor. Vamos entender agora por quê. É muito conveniente pra gente, a gente viu aqui no primeiro quadro, que a gente fala no último artigo do credo que nós cremos na vida eterna. Porque a vida eterna, gente, ela é a nossa meta. Você sabe quando vocês têm uma meta a atingir? Por exemplo, você joga futebol, você tem que fazer 3 gols para ser o artilheiro. Imagina. Você tem que tirar a nota 7, 8 e 9 para passar de ano. Então isso é aquela sua meta. A meta do cristão, de todos nós, de tudo aquilo resto que nós vimos no credo, é chegar na vida eterna. É o ponto final. Né? É uma corrida que a gente começa a nossa vida inteira, onde a meta é a vida eterna. Né? Na vida eterna, gente, o homem ele vai se unir com Deus. Né? A gente não consegue ver Deus face a face. Né? A gente vê reflexos do sinal de Deus. Por isso fala São Paulo. Hoje em dia nós vemos como um espelho. A gente vê reflexos de Deus em Jesus Cristo, nos sacramentos, etc. Mas quando a gente morrer, se a gente for para a vida eterna com Deus, a gente vai ver Ele face a face. Imagina ver o Criador, o próprio Deus, face a face. Que negócio fantástico. Outro motivo é que nós sabemos que na vida eterna é um lugar maravilhoso e perfeito. Não vai ter intriga, não vai ter mais confusão, as confusões que a gente vê por aí, não vai ter mais guerra. Sofrimento também acaba, tudo isso na vida eterna. Por isso que a gente não deve ficar tão triste quando alguém da nossa família morre, entende? Porque quando ela chega no céu, ela vai ter uma maravilha de coisas para ela, se ela for uma boa pessoa, claro, tem que lembrar disso. Vai ter uma maravilha de coisas para ela. Assim a gente deve se comportar sempre bem e ser obediente aos mandamentos, porque isso é um sinal de amor por Deus. E é isso que nos mantém as mãos limpas e o coração puro. Por isso que a gente tem que pedir o Espírito Santo para nos ajudar. A gente viu isso na aula passada, na catequese passada, que o Espírito Santo é a nossa garantia. É Ele que nos ajuda a chegar até a vida eterna. Então lá na vida eterna é fantástico, fantástico. E a gente vai ter todas as nossas vontades lá saciadas. Né? Aqui a gente às vezes quer trabalhar, quer ter muito dinheiro, quer ter muito poder, quer ter que fazer isso, aquilo. E a gente às vezes não consegue, fica muito triste. Mas na vida eterna não. A gente não vai precisar de nada disso e vai se sentir muito feliz lá. A vida eterna também consiste numa alegria eterna. Gente, uma alegria... Imagina vocês uma alegria que não passa jamais. Conseguiram imaginar? Do mesmo jeito é a vida eterna. Uma alegria que não terá mais sim. Você vai estar lá com Deus face a face, com os anjos, com os santos, com os seus entes queridos que já estão lá, né? Mas para isso, calma lá, para isso a gente precisa ter as mãos limpas e o coração puro, a gente tem que se comportar bem. Né? Não pode viver na maldade e achar que vai para a vida eterna. Não é bem assim, tá bom? Então, a gente, graças a Deus, terminou esse credo tão longo, né? E depois espero que os catequistas de vocês revisem tudo, tá bom? E a gente volta
nos próximos sábados, se Deus quiser, estamos logo retornando, tá bom? A pandemia tá melhorando, não passou ainda, mas tá melhorando para pouco a pouco a gente retornar, tá bom? Valeu, galera, um abraço e até mais.